Boa noite. Vamos aqui aguardando mais uns minutinhos, o pessoal entrar. Boa noite, meninas. Aguardando aqui a Fer entrar, que ela preferiu por esse método, né? Ela entrar e solicitar a participação. Aí a Fer entrou. Já te aceitei lá, Fer. Olá, Oiê, tudo boa bem? noite. Boa noite, Fer. Você tá Tudo? bem? Eu tô bem, e vocês por aí? Também, graças a Deus, tudo certo. Tudo em ordem. Tá bom o áudio? Para mim tá ótimo. Se o pessoal aí Tá. que tá entrando, as meninas, boa noite, gente. Sejam bem-vindas. Se vocês puderem, assim, falar se o áudio tá bom, tanto o meu quanto o da Feira, a gente segue assim. Sim. Eu não Lu, dá um consegui toque ver pra todo gente. mundo que participa aí, mas boa noite. Tô vendo algumas pessoas conhecidas aqui. Raíssa linda, minha ex-aluna, Que amiga hoje, delícia. né? Ai, que delícia. A gente começou jovem. Ah, então tá bom. A Lu tá falando que o som tá bom, Fer. Oi, Lu. Ô, Fer, a vantagem da gente começar assim, trabalhar com a educação jovem, e eu acho que a maioria ainda é jovem e fica amiga dos ex-alunos, né? É, Não é verdade? A gente fica é, amiga, assim. Eu comecei muito nova, acho que você também. Também tenho sim. saudade, Ra. Tenho saudades também, Raíssa. E aí, assim, eu vejo meus ex-alunos, a primeira turma que eu dei aula, a gente tinha 5 anos de diferença só, né, de idade, que foi logo que eu me formei, entendeu? Então, Aham. assim, eles estão com filhos, né? Ontem eu encontrei um, que a filhinha está fazendo balé com a minha filha. Aí Ah, entrei ali para buscar nessas máscaras que a gente às vezes não reconhece, né, a pessoa. Ele fez assim, "É a Lúcia que tá aí?" Eu falei, sou eu. Ele, oi, sou eu, fui seu aluno. Eu falei, lógico que eu lembro, né? Que você foi sim, meu aluno. Ele até que não mudou muito, mas alguns mudam de um tanto, né, Fer? De sim, quando eram sim, nossos alunos, depois ficam barbados, assim, né? Ficam muito diferentes. E a gente fica, sim. nossa, de onde que eu conheço, né? Foi meu aluno, conheço de que lugar, né? E é uma Hum. delícia, assim, né? Reencontrar os ex-alunos e eles lembram a Lili entrando. Oi, Lili, saudades. Olha, Liliane, Vi, trabalhei com Urbana. ela. Oi, Sá. Vi. Gente, só gente maravilhosa entrando aqui, viu? Muito boa É, noite. E a gente agradece a presença de vocês, né? sim, Nessa sim, nossa live, né, Fer, que a gente vem conversando há uns tempos, né? sim. Para sobre essa questão. Ai, não acredito, gente. Misericórdia. Voltou? Sim. Olha, Matheus, eu vou falar de você aqui, bonito. Olha aí, gente. Tia Fer, maravilhoso, né? E a Ai, gente que já são tudo delícia. barbados, né? E
E chamam de tia ainda. Eu não tenho isso, né, Fer? Porque eu não trabalhei com criança. Ai, que delícia! Então, assim, já não me chamavam mais de tia, né? Às É. vezes, do balé, que eu dei aula de sapateado. Então, também tem pessoas, assim, adultas já, e às vezes tia Lúcia falou, Jesus, né? Sim, sim. É que quando nós conversamos nos nossos temas aí, né, que talvez não dê para falar, quando você falou da parte da afetividade que nós vamos falar, né, durante a nossa live aqui, a nosso bate-papo, eu muitas vezes lembrei do Mateus, né? Eu lembro de muitas crianças, mas como você começou a noite falando disso, e o ano passado, em meio a essa pandemia, todo esse distanciamento afetivo, que é um lema que eu carrego no meu coração, me aparece esse menino lindo, barbado, que saiu da escola há tanto tempo, que já está se vinculando a um trabalho. Isso é muita emoção, é muito gostoso. Pensei em É. você, viu, Matheus, que está aí ouvindo. Maravilha, então, Fer, a gente já está aqui com um número significativo, né? Então vamos, Sim, para depois também não nos alongarmos muito, né? Então sim, nós sim, sim. pensamos nesse tema, né, Fer, do valor aliado à educação, que tanto eu quanto você, como educadoras, a gente prioriza muito, né? É, mas a palavra valor tem muitos sentidos, assim, né? Então, tem o valor que é a paga, né? Que é um valor monetário, né? Das coisas. É, no caso, você é educadora da rede municipal, mas também trabalha, né? Tem a escola, é proprietária de uma escola, então tem Sim, isso, né? De nós recebermos aí, né? Um valor monetário pelo trabalho que prestamos, quando é o desejo da família e a condição também, né? É, mas sim, os outros sentidos da palavra valor, né? Então, assim, que é a importância que é dada para alguma coisa, né? Ou mesmo os valores, né? Que em dicionário, aquilo que a palavra valor ligada à moral, à ética, ela vem no plural, né? Vem valores, então, ligada à questão de conduta, né? Aos valores que nós temos que ter na nossa vida, né? Para sermos pessoas do bem, não é mesmo? Mas a sim. gente usa corriqueiramente no sentido de valor mesmo, né? Então, que tipo de valor você tem na sua vida, né? Então, assim, essa nossa live também tem a intenção de trabalhar um pouquinho isso, né? Como nós temos essa possibilidade dos pais fazerem a opção por uma escola particular, né? E Sim, e isso eu até acho importante também você pontuar, né? Porque existe uma educação também pública que pode ser feita com qualidade, né? Que sim, pode ser feita com a qualidade, e o bom mesmo é ter poder escolher, né, Fer? sim, Então, a família, quando ela tem essa condição, né, de escolher e poder colocar na escola particular, né? Muitas vezes, Fer, se deixa levar equivocadamente, né? Faz uma escolha pensando principalmente no valor monetário, né? sim, Então, assim, eu vou num monte de escola, e aí é aquela que encaixar no meu orçamento, então eu matriculo, né? Mas uhum, muitas vezes, Fer, o barato sai caro, né? Por sim, quê? É claro que você precisa dar um passo de acordo com o tamanho da tua perna, né? Para fazer tudo dentro daquilo que é possível na sua família. Mas muitas vezes os outros valores, né, que essa escola oferece, e nós temos um leque, né, de opções, de valores, dilemas escolares, né, vão na contramão daquilo que você pretende para a sim, educação do seu filho, né? E aí com certeza, começam os atritos, né, Fer? A relação de confiança que precisa existir entre família e escola, ela se quebra, né? sim, Porque o valor trabalhado pela escola, no sentido de moral, ética, né? Ou os valores do dia a dia mesmo, né? Que a escola trabalha, não
batem com aquilo que você deseja, com aquilo que você trabalha em casa. E a Sim, criança, principalmente, se torna vítima disso, né, Fer? Porque ficam dois discursos muito diferentes. Então, eu com gostaria que certeza. você abordasse, né, na educação infantil, que, como a maioria sabe aqui, eu sempre trabalhei já com os grandes, né, já de adolescentes, né? Mas na educação infantil, eu acredito que isso, assim, cria uma situação muito difícil para a criança lidar, né, Fer? Sim, Para a sim. escola também. Como é que você vê isso, né? O valor na educação infantil. Eu acho, o tema é importantíssimo, né, Lu? A gente tem que colocar ele prioritariamente, né, priorizando essa questão de ser valores e não valor, né? Na educação infantil, eu acho que isso se torna muito importante, né? Como você mesmo mencionou, eu penso que Araraquara, ela tem uma rede municipal e privada, assim, inteligentíssima, riquíssima de formação e de conceito nas escolas de educação infantil, né, do município, que é o que eu posso dizer e do que eu conheço. Então, eu penso que nós estamos muito bem estruturados, né, para atender todos os valores de todas as famílias que nos procuram dentro da educação infantil. Hoje em dia, um dos valores que eu acho que está dentre todos esses é a procura dos pais pela escola, como confiança, né? Para não deixar o seu filho, às vezes, nas mãos de uma pessoa na sua casa, desconhecida, né? Então, vem essa questão de ser mais confiante. O primeiro valor é o da confiança, de deixar o Uhum. seu filho o seu valor precioso dentro de um espaço de confiança. E aí, dentro da educação infantil, municipal, privada, o que nós, né, professores, diretores, coordenadores, priorizamos é o valor humanizador da criança, né? O quanto essa criança precisa ser respeitada, o quanto essa criança precisa ser conduzida, porque ela ainda não é independente o suficiente para dizer quero isso ou quero aquilo, né? Ela precisa de um adulto mediando as suas ações. Então, a escola, essencialmente, o jeito que eu trabalho em ambas, né, tanto do público ao privado, com essa valorização, com essa questão de perceber que dentro da infância nós temos várias etapas a serem trabalhadas, né? E que elas não podem ser esquecidas de nenhuma forma. Então, de 0 a 3 anos, a criança vai para a escola, porque é aí que ela vai fazer as suas conquistas mais importantes, engatinhar, andar e falar. E depois de 3 a 5 anos, ela vai se apropriar, né, se especializar nessas conquistas. Então, esse valor é um valor riquíssimo, porque é de formação da criança, visto que a educação é um processo, né, Lu? Que depois vai Sim. ser continuado lá no fundamental, até chegar nos seus adolescentes, né? Mas é lá no infantil que nós vamos aprimorar dentro da criança, enquanto ser humano, que vive dentro de uma cultura e de uma sociedade e que precisa que os seus conhecimentos eles sejam conduzidos por alguém, né? Esse alguém é o professor que está dentro da escola. Esse valor de perceber, de dividir essas conquistas é um dos mais importantes que nós temos que ter em mente, né? Primeiro, de conhecer a criança como um ser humano, né? Como um ser social que precisa desse aspecto, e aí vai estar se desenvolvendo rapidamente. Então, eu penso que é muito importante os pais, ao procurarem uma escola de educação infantil para deixar os seus filhos,
terem em mente esse valor do que vai ser trabalhado, né, junto dessa criança. Hoje em dia, né, depois dessa pandemia e nessa nova situação que todas as escolas vão ter que tomar, eu penso que nós vamos ter que ressignificar muitas questões da escola, porque nós ficamos com as nossas crianças, com os nossos alunos, né, porque de crianças e adolescentes, muito aqui na tela, muito só nesse egoísmo, né, Lu, nesse mundinho fechado, e que perde muito da humanização que a escola é responsável por conduzir, né? Uhum. É dentro da escola que nós conduzimos a criança a entender que eles estão dentro de uma cultura. Já pensou se nós precisássemos mostrar para a criança desde os primórdios lá como é que foi para aprender a segurar o seu talher para comer com o garfo, né? Tudo isso já está feito culturalmente para nos facilitar isso. Então, o pai, quando procura uma escola de educação infantil, seja ela do tamanho daquilo que ele precisa, né? Eu costumo dizer, quando os pais procuram a escola para conhecer, que eles têm que ver o ambiente que lhes agrada e que lhes faz bem. Porque os filhos, ainda muito crianças, não vão conseguir dizer para eles: papai, eu quero ir aqui ou eu quero ir lá. Né? Diferente dos adolescentes, que eles vão pelo grupo de amigos, ou que eles vão por questões familiares já desenvolvidas dentro dele. Então, o pai que procura, ele tem que saber se o valor que ele quer, além de ser o capital, né, o financeiro, tem que ser esse valor de formação também, né, das questões éticas, morais, como você falou, dos bons costumes. Então, do que eu quero mais para o meu filho, se eu quero uma escola que tenha bilinguismo, ou se eu quero uma escola que tenha também os aspectos, né, virtuais, com tela. Então, eu acho que a pessoa já tem que focar, mas ela não pode perder de vista que a educação infantil, ela tem algumas atividades principais a serem discorridas, né? Que é assim, de 0 a 1 ano, é a comunicação emocional. É quando o bebezinho, ele depende do adulto e ele vai precisar do adulto o tempo todo para estar fazendo por ele. Depois de 2 a 3 anos, ele tem a manipulação objetal. A criança só aprende se ela pega, né? Se ela sabe que isso aqui é um lápis, uma caneta, mesmo vestida de flor, porque ela pega, né? Ela usa. Depois de 3 a 4 anos, o que é a atividade principal? São as funções do objeto. Para que serve esse objeto? Por que ele vai usar? Para que mais ele vai usar isso? E de 4 a 5, a relação dos objetos com as coisas. Eu uso a caneta para escrever, eu vou usar as letrinhas para formar as palavras, para aprender a ler. Então, eu acho que isso é básico, né? Qualquer pai que procura uma escola tem que saber isso. E depois aí, ir fazendo as colocações pertinentes àquilo que ele deseja a mais, né? Disso daí. Então, se eu desejo a mais que o meu filho tenha o inglês e o computador, isso me é muito importante, eu tenho que pensar se a escola que eu vou procurar vai poder me oferecer isso da forma que eu quero. Embora, Lu, quem me conhece sabe o quanto eu sou argumentativa com tudo isso, porque eu penso que nós estamos vivendo, já faz um tempo, né, uma era de envelhecimento da infância, né, e aqui eu estou falando de infância. Nós estamos exigindo das nossas crianças algumas questões muito além daquilo que eles podem. E com isso, nós estamos formando pequenos seres, né, muito imediatistas, né? Porque eles estão indo além do que eles podem,
No momento que ele tem que manipular um objeto para entender por que aquilo bate, nós já estamos chegando com a bateria pronta. Ai, dá com nota e com tudo mais. Lá na frente, quando eles chegarem aonde você tem o domínio, né? Eles vão estar tão saturados de tudo isso e não trabalharam as questões emocionais, objetivas, né, objetais do precursor, que nada vai mais ter graça. Então, isso me preocupa muito, muito. Quando eu vejo pais querendo muito além do que, de fato, nós precisamos dar em cada etapa, né? Então, por isso que é importante essa explanação que eu tentei fazer de forma rápida, né? Para quem vai procurar educação infantil, está certo daquilo que precisa procurar. Porque, Fer, o que eu percebo é assim, né? Eu já trabalhei, eu já entrei trabalhando no preparo para vestibular, né? Mas eu trabalhei num colégio que tem uma filosofia específica, né? Porque o colégio confessional, ele já tem no seu projeto político-pedagógico o trabalho com a formação humana, os valores e tudo mais, né? Mas o colégio que não tem, então durante bastante tempo, né, os colégios que preparam para vestibular e tal, eles deixaram de lado um pouco essa questão dos valores, né? Mas assim, não enganavam ninguém, entendeu? Apresentavam essa proposta e os pais compravam essa proposta. Então, olha, o mundo é competitivo, tem um vestibular pela frente, meu filho tem que se preparar para passar nessa prova e maravilha. Passado um tempo, a gente começou a perceber, assim, ó, um exemplo aqui simples. Pessoas que entraram em medicina na USP e depois cometeram um homicídio na hora do trote. Sim. Não é? Nós sabemos que isso, não é? Então, assim, a pessoa estudou muito, bitolou, sabe? E depois não teve a noção mínima, né, de uma coisa simples, que é a preservação da vida do outro, né, ou a sua própria, porque, assim, encaravam qualquer tipo de trote ali, qualquer tipo de coisa. Então, essa questão dos trotes é muito significativa, né, porque aconteceu muito em universidades, que as pessoas precisam estudar demais para passar, né, mas a gente percebe que não tinha realmente o básico da convivência ali. Aí a gente começa a ver esse movimento, né, que acabou tendo como resultado a BNCC, que traz o trabalho das competências socioemocionais em equilíbrio com as competências cognitivas. Então, olha, não pode trabalhar só isso aqui, não é? A socioemocional tem que estar em equilíbrio, é o mesmo nível, elas precisam interagir, né? Então, assim, as habilidades de perseverança, autoestima e sociabilidade, elas são tão importantes, né? E em alguns momentos da vida até mais, do que a pessoa saber muito bem fórmulas e cálculos e regras de língua portuguesa e concordância, etc. Então, a gente viu esse movimento. E começamos a perceber escolas que não tinham, né, no seu projeto político-pedagógico a questão dos valores, a adotarem os materiais de projeto de vida, que traz isso, né? Então, você vê, só que às vezes, assim, essa tentativa de resgate entrava na vida desse estudante lá no terceiro ano do médio. Então, muita coisa tinha sido perdida. Então, que tenhamos experiência com essa geração que está vindo agora, né? E os profissionais todos estão correndo, né, para poderem se atualizar atrás disso, para entenderem que precisa ter, sim, esse outro trabalho com os valores. Né? É importante isso, tudo que você está falando, porque assim, a gente vinha num atropelado, né? Um atropelado. Muitos pais, e aqui nós não estamos para fazer crítica de ninguém, nós estamos aqui batendo um papo e discutindo para as pessoas refletirem, né? Refletirem. É lógico.
Mas aí a gente via um atropelado de assim, ai, vou conhecer essa escola, porque eu tô pensando lá no vestibular do meu filho e eu não quero que ele perca tempo, porque não pode, porque ai, ele vai sair daqui com quantos anos, professora? E aí ele já vai estar, nossa. Então a gente vinha desse atropelado muito grande que levava a completamente esse desequilíbrio emocional quando lá jovem, na hora de prestar vestibular, o aluno não tinha feito esse processo anterior de viver sua infância, de brincar, de cair, de se frustrar, de ralar, de perder. E aí não tinha a hora que acontece essa ruptura no momento que ele tem que se decidir por si só, e aí vinha todos esses danos, né, Lu? Todos Sim. esses danos. Então, eu penso que todo eu vou usar de novo a palavra ressignificância de BNCC, de conteúdo, de como nós devemos trabalhar de novo, nos organizar. Vamos aproveitar que a pandemia vem para ser uma era nova, né? Então, que seja essa reorganização para que nós possamos resgatar de verdade o que tem que ser feito em cada etapa, o que cada pessoa tem, enquanto ser humano, desenvolver nesse aspecto ou no outro. Ixi, tem gente falando que está travando, você está vendo aí, Lu? Foi a Luísa que colocou. Para mim, você não está travando, Fer. Eu estou travando para você? Não, não. É. Então É, vamos em. mas da gente mostrar a esses pais, né, Lu? E aí eu penso assim que é tão importante que nós possamos conseguir chegar até essas famílias, né? E aí fazer essa parceria de fato para demonstrar qual é de verdade o trabalho de cada escola, né? O trabalho de um professor dentro da sala de aula, como é que ele lida com o seu aluno, se o processo tem que ser devagarzinho, lento, né? Porque às vezes eu vejo uma ânsia assim muito grande, chegam na escola, ai, professora, vai sair daqui alfabetizado? Já vai sair lendo, né? Porque o que eles vão conseguir? Ou mesmo essa transição da educação infantil para o ensino fundamental. Então, uma preocupação minha de preparar muito bem os meus alunos para que lá no fundamental eles não sofram com os primeiros anos, que possam ter uma exigência. Então, a gente precisava ter isso um pouco mais organizado para todos nós, cada um fazendo o que é seu dentro do momento deste aluno, né? Sim. Que é o respeito para que a aprendizagem e desenvolvimento aconteçam de forma harmoniosa, né? Que é o que precisa. Agora, você falou a palavra, Fer, que eu ia te perguntar agora, né? Questão da parceria. Então, Sim. isso é algo assim que eu vivi, né, trabalhando com adolescentes e creio que você também trabalhando com crianças viva. A gente fala muito em educação integral, né? O que é essa educação integral? É a educação que tem a parceria da família e a escola, né? Precisa falar essa mesma língua, como lá no início da live a gente comentou, porque senão o aluno não sabe para onde ele vai. Eu ficava muito feliz, Fer, quando eu fazia alguma orientação assim para um adolescente, que eles procuravam muito a coordenação, né, para isso. E eu falava alguma coisa, falava assim, você parece a minha mãe falando. Falava, ótimo, estamos todos então na mesma direção, né? Eu estou indo aqui, sua família está indo aqui, você está no meio, não tem para onde você correr. Se eu estou dizendo e sua família está falando a mesma coisa, é porque é o melhor para você. Né? Agora, às vezes a gente percebe num atendimento a uma família, né, que você está indo para um lado e a família está indo para outro. Então, essa criança, o adolescente também fica perdido. O adolescente, a criança, eu acho que o grave é assim, que ela está aberta, ela é uma esponja que absorve tudinho, né? E ela fica ali no meio.
O adolescente, ele já está naquela coisa de formar os próprios conceitos, né? De querer enxergar o mundo por um prisma já próprio, está buscando essa identidade. E, de repente, as pessoas que são a confiança, né? Que estão o esteio ali, que é o educador, que é a família, estão falando coisas diferentes, fica mais difícil, né? Para ele se nortear. Então, fala um pouquinho, Fer, dessa noção de educação realmente integral, em que família e escola se apoiam, são parceiras. Sim, Lu, existe essa diferença mesmo, né? Lá com as crianças, com os pequenos, eu tento estabelecer, né, na educação infantil, essa relação de fato com os pais, em atitudes, em compromissos, né? Porque as crianças, como você disse, eles são muito pequenininhos, então eles são esponjinha, eles falam aqui ou não. Eu costumo dizer para eles assim: ai meu Deus, a mamãe e o papai saíram da escola faz muito tempo, então eles esqueceram como que tem que fazer com isso. Então, vocês ensinem eles lá em casa, tá bom? Ajuda o papai e a mamãe a pensar nisso. Porque dessa forma, da mesma forma que eu sei coisa da vida das famílias que vocês nem queiram saber, eu também sei que desta forma, né, com este dizer, eles também chegam até vocês. E se a gente, de fato, não estiver falando a mesma língua, esse meu aluno vai dar vai dar dicas, né? Vai ter alguns comportamentos. Mas é importante, essencialmente, que a família perceba no dia a dia, né, Lu, qual é o caminho que a escola, que a escolha da escola feita para o seu filho está traçando, né? Então eu posso, como você disse hoje num post seu lá que eu vou usar, acho que do Cortella, o desejo não é direito, assim. Eu acho que isso é um aprendizado muito grande que as famílias têm que ter, de verdade, né? De mostrar para os seus filhos até onde nossa família pode ir, até onde a minha escola consegue. Então, se é uma escola que fala a mesma língua que você na questão de educação, lá no infantil, nos compromissos, na obediência, nas regras e nos combinados, no que a escola valoriza, né? Se é uma escola só de poder aquisitivo de bens, de ter, ou se é uma escola também que quer uma outra parte, né? Uma outra feição, se cuida bem dos amigos, se lida bem com o respeito às diferenças, né? Eu acho que por aí a família começa a perceber se fez essa escolha correta e se de fato pode ter essa parceria. Então, dentro da educação infantil, diferente dos mais velhos que já conseguem falar, eu acho que a parceria acontece quando, numa reunião de pais, você consegue perceber todos os apontamentos que a professora faz do seu filho e você está de acordo com aquilo. Você começa a perceber na apostilinha, ou nas datas comemorativas, ou nas comemorações festivas que a escola proporciona, se aquilo que você vê ali ao seu redor é o que você deseja para sua casa e para o seu filho, né? E as crianças, elas são muito transparentes em mostrar o que o teu professor está falando e o que essa família está falando, né? Então, da mesma forma que os pais, que as famílias, às vezes, ficam muito transparentes para mim, eu também tenho certeza que eu, enquanto professora, sou transparente para as famílias em casa. Olha, a tia Fer me falou isso. Sim. A tia Fer não me falou aquilo, entendeu? Então, e nessa idade, né? Nessa idade, Fer, eu costumo dizer, o que a professora fala é lei. Sim. Né? Você veja, eu que tenho 4 aqui, faz tempo já que eu estou passando por isso, né? E eu sou especialista em língua portuguesa, minha formação é essa. Mas,
se eu faço uma orientação aqui, olha, você pode responder desse jeito, mas não foi assim que a tia falou. Né? Então, eu tenho amizade com as professoras, trabalhamos juntas, né? E aí eu falo, pelo amor de Deus, nem a mãe ele não acredita, porque tem que ser do jeito que a tia falou. A tia não gosta que faz assim, né? Então, às vezes, você sabe, né, Fer? As mães também, dos amiguinhos das crianças, eu tô sempre me derramando, dizendo, gente, eu não sei trabalhar com criança, né? Meu negócio é adolescente mesmo. Então, assim, aquilo que para mim já é muito prático, que não precisa mais daquele zelo todo, né? Com os pequenos ainda precisa, porque eles estão em treinamento disso, né? E aí, às vezes, eu falo, não, pode fazer assim mesmo, porque o importante é entender. Não, a tia não deixa fazer assim. Então, eu acho que disso, Fer, que eu estou comentando com você, os pais precisam ter em mente a força que tem um professor na vida do seu filho. Sim. O professor tem força. Eu encontro alunos que eu dei aula no início do ano 2000, né? Eu entrei em 2001 na escola. Eles se lembram de coisas que eu falei para eles lá. Vira e mexe, recebo mensagem. Lúcia, uma vez você me falou tal coisa. Eu não lembro, mas o aluno lembra. Então, nós temos uma, né, como professoras, como educadoras, você vê aí seus ex-alunos todos se derramando aí de amores por você, nós temos uma força na vida desses alunos. E a força, ela pode ser para o bem, como ela também pode, não é que talvez que seja para o mal, mas pode desviar daquilo que você espera, né, para o seu filho. Por isso que essa questão dos valores da família serem coincidentes, coerentes com os valores da escola, tem que ser assim, realmente a prioridade no momento de escolher, né? Tem que ser uma questão dos valores mesmo, né? Sim, eu acho, Lu, que isso vai muito além de qualquer aspecto financeiro, né? Isso vai além da nossa linguagem de aprendizado, da nossa linguagem de emoção, da nossa linguagem de vivência. Os pais, as famílias, elas também têm que, quando tem um filho, né, que eu acho que eu tô lá no início, quando você tem um filho, você começa a perceber esse valor da escola, você tem que ter essa nova conduta de que agora a sua vida depende de você, né, você, pai, mãe, e dessa criança que agora fica aos seus cuidados. Então, esta parceria com a escola, ela tem que ter prevalência, né, para esse olhar atencioso, mas também um exercício de resgate da família, para poder querer perceber se isso de fato é a parceria que eu estou desejando. Porque o que acontece muito, e que a gente não pode deixar de falar aqui, é que na educação infantil, às vezes, as pessoas só deixam as crianças como um lugar para ficar, para eu poder trabalhar, para eu poder fazer as minhas coisas. E não é só isso. A educação infantil, ela é regada de aprendizado, de ensinamento e de formação. Isso não pode ser esquecido e os pais têm que ter esse resgate quando escolhe ou quando conduz o seu filho para uma escola. Então, essa parceria, ela tem também que ser um exercício da família, né? Eu quero ser parceira desta escola. Então, eu estou recebendo da professora do meu filho um apoio em um momento da minha casa que eu estou precisando, essa escola vai ser minha parceira para sempre, né? E aqui você sabe muito bem de que a gente está falando, né? Sim. Mas também está do outro lado da escola ter uma condução de um diretor, de um supervisor, de um coordenador, de não deixar que o trabalho da escola seja só um trabalho sem significado. Ele tem que ser trabalho de olhos atentos, né, apreensivos, de compreender o que mais a gente tem que oferecer para esse nosso aluno, para essa família ser nossa parceira, né?
que os pais não têm como adivinhar que a gente está fazendo o melhor processo de aprendizagem se nós não também nos anteciparmos a eles para mostrar, olha, aqui nós queremos isso, isso e isso, né, na educação infantil, né, eu estou dizendo. Por quê? Porque nós estamos percebendo que o seu filho precisa disso, disso, disso. Então, eu penso que essa parceria, Lu, ela é um trabalho constante, frequente, de escola e família. Eu acho que todo ano o projeto político-pedagógico tem como meta estabelecer isso. Qual é a articulação que eu vou fazer para essa família ser minha parceira? Né? Ou se a diretora ou alguém recebe uma colocação da família, olha, não estou gostando disso, eu não estou achando isso legal, é chamar a sua equipe, chamar os seus colegas de trabalho e, gente, pensar. O que a gente precisa fazer, aonde pode ser melhor, o que pode... Eu penso que a educação, ela tem que estar peneirada desses mimimis que a gente veio acumulando, né, por um bom tempo, de que, ai, professor é aqui, família é aqui, a gente não pode fazer isso para trabalhar junto, né? Nós que somos cristãs também sabemos o quanto isso é importante na nossa vida, né? Sim. Então a escola e a família, elas precisam fazer esse momento para poder trabalhar de forma adequada. E isso são com as ações diárias, com muita transparência e com um bom diálogo. E assim também, né, Fer, eu acho importante os pais, quando vão à procura de uma escola, terem interesse em conhecer o PPP da escola, né, que é o Projeto Político-Pedagógico. Esse documento, ele é um documento aberto, né, ele precisa ser aberto para a família, né, para saber o que vai ser trabalhado ali. Tudo isso tem que estar muito claro, então a gente reforça assim, né, não pode ser só aquela coisa de cheguei e perguntei quanto era, vi que podia pagar e coloquei lá, né, ou então assim, pela percepção de outras pessoas, que às vezes a gente vai por indicação, né, conhecer uma determinada escola, isso, ok, legal, só que pode ser que para você não seja, né, a sua opção foi para uma pessoa que você gosta muito, é amiga e está dando super certo para aquela criança, para o filho da sua amiga, mas às vezes para você não dá certo, né, pode ser que não caia, assim, ai, não acomodou, tem que acomodar, né, Fer? Então, é mais ou menos que nem médico, né, Lu? Mais ou menos exatamente. Que nem médico. Tem que ter aquela coisa assim que você confiou, né? Exato, tem médico que... Exato. E aí, eu queria te fazer uma pergunta assim. Eu acho formidável o lema que você escolheu para a sua escola, a escola que você é proprietária, né? Sim. Que sim. A educação, para ser efetiva, deve, antes e acima de tudo, ser afetiva. Né? Então, assim, Fer, as crianças vão muito pequenininhas. Em muitos casos, né? Assim que acaba a licença maternidade da mãe, 4 meses, a mãe já precisa muitas vezes colocar na escola para voltar a trabalhar, né? Então, assim, esse rompimento que acontece, porque naquele primeiro ano de vida, criança e mãe, né, bebê e mãe, como se fosse um só. E, de repente, isso, né, acontece essa quebra. Agora, Fer, eu queria te perguntar, como que vocês estão fazendo, né, nessa situação de pandemia, que tem que manter um afastamento, né? Porque o colo, né? Eu sempre fui uma mãe de colo, entendeu? Eu já contei isso em outra live. Eu sempre fui uma mãe de colo, de pegar mesmo, né? De dar um cheiro, entendeu? E acho muito gostoso, assim, sentir que as professoras também fazem isso na ausência. E agora, que não pode, Fer de Deus, como fazer isso, né? Como está sendo trabalhada essa afetividade? Olha, é assim. Bom, é extremamente difícil, né, para a escola. E aí essa questão da afetividade, eu levo ela onde eu estiver, seja no público ou no particular. Eu penso que isso, Lu, e o lema, né, começando para falar do lema da escola,
foi porque desde quando eu e a Andréia, né, porque nós abrimos a escola em sociedade, nós queríamos um espaço para as crianças, nós éramos muito jovens, né, e saindo da faculdade com tudo fresquinho, e nós queríamos uma escola que tivesse respeito, em essencial, pelas crianças. E aí nós buscamos essa frase porque a gente pensava que a afetividade era um sinal de respeito, porque fica sempre essa dicotomia do cuidar e do educar na educação infantil, que eles não podem estar desvinculados, assim como nós falamos das famílias, elas não podem estar desvinculadas, o cuidar e o educar, eles são essenciais. E aí, no cuidar e no educar, se é feito com amor e com respeito, tem que ter a afetividade, né? Ela tem que ser afetiva para aí se tornar efetiva. E eu ver tantos alunos aqui, tantos ex-alunos aqui entrando e dizendo coisas lindas aqui. Eu tenho certeza de que essa afetividade, ela se faz valer, né? Porque quando a gente é tocado lá no que é do nosso sentimento, com certeza isso abre janelas para que o resto flua e aconteça, né? E aí, mediante uma pandemia, aonde a gente ensina pra gente que nós temos que ser egoísta, que a gente não pode abraçar, que a gente não pode beijar, que a gente não pode tocar no nosso amigo, não pode dividir brinquedo. Lu, de fato, o ano passado foi um exercício para mim de pleno sofrimento, né? A minha turma de 2020, ela jamais será esquecida, né? Porque eu penso que, assim, era aquela coisa de eu, falando agora da escola, né, da particular, era aquela questão de vamos oferecer o melhor a eles, vamos chegar aqui pela tela até as crianças. As meninas faziam aula e eu falava, não, eu não quero isso, eu quero mais, eu quero que vocês façam mais, vamos fazer eles rirem, vamos fazer as famílias ficarem felizes, ajudar vocês pais, que eu sei o quanto eu estava sobrecarregado, né, para tentar diminuir tudo isso. Então, era essa a afetividade que a gente buscava colocar para chegar até vocês naquele momento do ano passado tão desesperador. Hoje em dia, tudo isso continua, mas a gente está mais disciplinado a viver isso, eu penso, né? Então, como lidar com o afetivo agora no presencial dessa forma? É assim, ensinando para eles que nós temos que nos respeitar, eu acho que mudou a palavra, o afetivo virou respeito. Olha, vamos respeitar essa regrinha de ficar um mais longinho do outro. Não pode, que nem hoje eu falava para eles. Nós colocamos um acrílico lá, né, para as crianças para a hora do lanche, ainda ter um pouquinho mais de segurança. Mas aí, o acrílico tá aqui, eles assim... Saiu do acrílico para poder ir falar com o amigo do lado. Eu, gente, não pode! Tem que falar com o amigo por aqui, que a tia Fer pagou tão caro. Olha eu lá no valor, né? Paguei tão caro para fazer esse acrílico, para proteger vocês. Daqui a pouco a gente vai falar. Aí vira uma doce e gentil criança. Ai, tia, sabe o que é? Porque aqui fica tudo tão embaçado e eu precisava ver o rosto do meu amigo. Então, é muito difícil mesmo fazer isso. Só que as crianças, elas são tão magníficas, elas são tão libertas de tudo isso que nós temos, né, nós adultos, do medo, da ansiedade, que você fala e tudo para elas tá bom. Então, se nós pudermos, fizemos lá no chão as marcações, e na primeira semana foi uma história de cada um no seu quadrado, cada um no seu quadrado. Pronto, virou uma festa. E isso daí foi. Então, eu acho que é lógico que a gente não está tocando
nesse afetivo do pegar, do acariciar, né, do colocar no colo, mas a gente está tentando fazer com palavras e com gestos ainda de mais respeito para com eles. Eu entendo você, mas agora não dá, tem que pôr a máscara no nariz. Eu entendo você, mas agora não pode brincar perto, então vamos tentar fazer de outra coisa. Agora já com os bebês, né, Lu, que é o que você gosta aí não tem como, né? Então eu peço para que as educadoras tenham o máximo de cuidado e que elas possam acalentar no máximo possível essa criança pequena que é tão dependente de nós e que precisa estar ali, né? E aí vem o que nós acabamos de falar, da parceria com a família. Então, o que nós confiamos para dar essa afetividade para essa criança? Que essa família também está se cuidando, para continuar dando cuidado para o profissional que está lá na escola, para as outras crianças que estão juntas, né? Então, eu penso que esse compromisso agora é a parceria maior que nós estamos tendo que ter, de escola e família, né? Então, eu penso que hoje, mediante a pandemia, o nosso compromisso é respeito, quer dizer, o nosso afetivo é o nosso compromisso, nosso respeito. Então, eu penso que é isso. É isso a que está... forma de demonstrar amor agora é justamente essa, né, o Fer? Eles dão trabalho para ficar com a máscara, Fer, porque essa as amigas falam, né? Ai, será que as crianças estão ficando de máscara na escola? Falou, olha, gente, acho que estão ficando sim, né? gente, eu posso dizer para vocês, né, para todo mundo que está aqui, quando nós tivemos a oportunidade de voltar no presencial lá em outubro, né, eu falava, meu Deus, como que vai ser isso? Essas crianças não vão dar conta, não vai ter. Só que eu volto a dizer para vocês, por isso que eu acredito no valor da escola, de criança estar dentro da escola. A magia da escola, o estar com os amigos, do querer estar junto, e aquela questão da competitividade mesmo. Meu amigo está fazendo certo e eu vou levar uma bronca porque eu não estou? Não, vou fazer certo também. As crianças têm esse discernimento. Eles ficam com a máscara bonitinho. Bonitinho. Eu não vou dizer para vocês que tem hora, nos primeiros dias aconteceu, agora não mais, que de repente, deixa eu pegar uma máscara, peraí. Que de repente essa máscara estava aqui, né? Eu virei em 1 minuto para encher uma garrafinha de água, a hora que eu voltei eles estavam brincando de cobra cega, né? Aí eu, não pode, essa máscara, tampa o nariz. Mas é tão bonitinho que agora eles mesmos tiram para beber a água, aí você já vê logo em seguida, arruma no nariz e põe. As da minha turma, que são de 5 anos, viviam com a máscara aqui, ó, caindo. Aí eu comprei um microporezinho, pititico, e pus um pedacinho aqui, ó, para acostumar a ficar aqui. Agora, se a máscara tá caindo muito, elas mesmo me pedem, eu tia, põe aquela fitinha. Então, as crianças, bom, eu vou falar com muito amor, né? Eu não tenho como dizer. As crianças são maravilhosas. Elas se adaptam muito fácil a tudo. Sim, elas eu acho que é pior para os pais. Eu acho que os pais, né, Fer, nessa pandemia, conversando mesmo com amigas, a gente tem que desabafar umas com as outras, né? A gente fala a rede de apoio, sabe? É para isso que nós estamos aqui, né? Não é para uma mãe ficar criticando a outra, ficam aí se digladiando, eu faço melhor, o outro faz melhor, não é isso. É difícil para todo mundo, né? É difícil, a maternidade não é algo fácil, é um caminho de santificação, né? Um filho é um dom de Deus, então vem o dom, vem a graça e vem os sacrifícios também, né? Com essa situação. Então eu percebi assim, olha, aquelas amigas que estavam mais ansiosas com essa questão da pandemia, voltar para a escola, os filhos estavam dando mais trabalho também, né? Porque assim, a criança, aquilo que eu falei, é uma esponja que ela fica observando, né? Então, assim,
É lógico, um ou outro momento aqui, eu também tive que dar uns esparramos, né? Porque você tem atividade para fazer e estava brincando, porque a casa não tem, assim, aquele contexto, a não ser as crianças, que já são habituadas ao homeschooling, que também, né, cada família tem o direito de escolher. Rezo pela regulamentação do homeschooling, porque eu penso assim, muitas famílias hoje no Brasil fazem, né? E quanto, se houver uma lei, então é mais fácil de ver também se isso está fluindo como deve, não é verdade, Fer? Então, que seja uma opção, se as famílias assim desejarem, não é nada contra a escola, eu tenho amigos, né, que são homeschoolers, não é nada contra a escola, mas é uma tentativa de uma escolarização diferente, né, um processo diferente. Então, não é essa a pauta, mas eu acho importante mencionar, né? Então, assim, aquela criança que está acostumada com a escola, para ela aquele contexto funciona, né? Neste ambiente, é o ambiente onde eu me sinto, onde eu, né? Agora, eu estou na minha casa, eu estou no meu quarto, né? Isso. Então, assim, eu vou desligar a câmera e vou brincar com as minhas bonecas, né? Isso aconteceu aqui. A gente teve que ficar lidando com isso. Mas são coisas que podiam acontecer, e o que eu percebi das minhas amigas educadoras, né, é que todas tinham uma compreensão disso. Então, a escola precisou fazer um exercício, ainda precisa fazer, né, ainda estamos em pandemia, um exercício de compreensão, e as famílias também fazerem o exercício de compreensão. Agora, então, que em algumas escolas está tendo a aula simultânea, eles estão com alunos na sala de aula e estão tendo que dar conta também dos que estão em casa. Assim, Fer, é uma coisa que eu não sei medir, né? Como é que tem que ser o professor, entendeu? E assim, e sem poder se aproximar, que é uma coisa que você podia ir na carteira, né? Ver como é que tá na fase da letrinha cursiva, né? Olha, tá certo, olha na linha. Agora você não pode chegar perto da criança, Jesus, né? Como fazer isso, né? Sim, Lu, eu acho que realmente a gente não tem, é o que você falou, a gente tem mais que nos apoiar mesmo, né? Porque de crítica já basta o vírus que está aí para nos tirar do prumo, né? Sim. Então, essa é a situação que nós temos. Eu acho. Deu uma travada, né, gente? Para vocês também? Eu vou ver, porque acho que estava tocando o telefone lá da Fer, né? Então, assim, eu vou aproveitar, gente, para comentar aqui. Tem uma colocação de um seguidor, né? Que mesmo que seja homeschooling, lá, a Fer caiu, gente. Mas ela retorna. Então, eu vou fazer um comentário aqui, né, que precisa saber e ter a responsabilidade, o respeito, né, independentemente de ser presencial ou online. Então, claro, né, essa situação do homeschooling, gente, que eu estou comentando, na verdade, são os pais, né, que fazem opção por uma escolarização diferenciada, tá bom? No Brasil, isso ainda não é regulamentado, embora haja muitos pais que fazem essa prática. Vamos ver se dá certo assim, ó. Tô convidando a Fer, vamos ver se dá certo. E aí é assim, não é nada contra a escola lá, Fer, acho que vai... Ah lá, voltou. Voltei. Tô ouvindo você falar do homeschooling. Ah, você tava? Então, porque eu tô explicando assim, né? Porque agora, como tá tendo essa questão do modelo online, às vezes as pessoas entendem que isso é o homeschooling, não é, né, Fer? Na verdade, em outros países, né, na grande maioria dos países, já é regulamentado. No Brasil, há 26 anos, né, aguarda-se essa regulamentação, né? Mas muitas famílias já estão praticando. Então, existem materiais, né, para os homeschoolers, e na verdade é assim, é um sistema diferenciado em que não se segue BNCC, né, o plano de ensino é diferente,
e a criança só muda de etapa quando realmente internalizou aquele conhecimento. Então, não é questão de provas, né? É tudo em casa, nesse caso, É né? uma metodologia totalmente diferente, né, Lu, Totalmente do que o diferente, nosso exato. padrão. Exato. Né? E assim, e que requer que pelo menos, né, o pai ou a mãe não trabalhem fora, porque o próprio Sim, pai, né, a própria mãe que vai fazer a orientação. Então, não é o caso aqui que a gente está citando, né? Mas os é uma valores. é uma dedicação exclusiva ao Sim, desenvolvimento formal que a escola possui, né? Resumidamente, uma dedicação exclusiva ao desenvolvimento formal que a escola possui na sua casa, né? sim, sim. Serve para algumas famílias isso. Sim, sim. É o trabalho acadêmico sendo realizado em casa, né, Isso, Fer? isso, Então, isso, isso. assim, Fer, realmente, né, as crianças, elas assim, se adaptam, isso eu sempre falava, né? Às vezes acontece uma mudança de professor por algum motivo, né? De ali quando são pequenos, precisa mudar no meio. Nossa, os pais já. Ai, mas vai mudar para o. Meu filho gosta tanto dessa professora, porque essa professora está dando certo, né? Nossa, como as crianças se adaptam, né? Não se esquecem da professora anterior, né? Mas se adaptam com muita facilidade à nova professora também, né? Então, para você que é pai e mãe, né? Que estou vendo aqui seguidores que têm até mais experiência do que eu em termos de idade, né? Porque já tem filhos mais velhos, mas o meu mais velho tem 15, o meu mais novo tem 4, tem mais 2 nesse meio, né? Então, e tudo que eu já observei também como educadora, não se aveste, digamos assim, né? Não se desespere, porque os filhos se adaptam sim, se Sim, adaptam com mais facilidade, e quando nós também não ficamos colocando a nossa ansiedade, projetando a nossa ansiedade, né, em né? cima dos filhos. Tentamos, né, disfarçar essa ansiedade e lidar da melhor maneira possível, sempre passando algo muito positivo, né, para encarar. Vamos lá, é uma situação que a gente tem que enfrentar, está aí, não tem como fugir dela, mas nós damos conta, não estamos Que sozinhos nisso, né? Que era isso que a gente estava falando, né, Lu? As famílias mais seguras, as crianças estão mais seguras, como qualquer questão. O equilíbrio que a gente busca para a nossa vida, ele funciona à medida, né, de que nós nos desequilibramos. Os seus filhos, os meus alunos, eles são aquilo que eles vivem. Mais do que uma fala, vale um exemplo, né? Isso é um ditado verdadeiríssimo. Então, as famílias mais seguras, as crianças estão bem. Também serviu para os pais verem as crianças mais sapecas, o quanto deram de trabalho para fazer as aulas online aí, né? Para os pais dos mais sapeca, ninguém vai querer fazer homeschool. Não, não vai dar certo. Deixa lá com a professora, né? Mas eu acho que essa questão de segurança, e assim, aqui eu queria, Lu, deixar um recadinho muito importante, porque nós não sabemos quanto tempo ainda nós vamos ficar nessa condição. Eu espero que seja rápido, mas ninguém consegue dizer. Mas não tenham as aulas online ou as escolas como seus inimigos, como castigo para as crianças. Isso é uma coisa que eu tenho sentido muito e que me deixa muito triste, sabe? Porque as crianças em casa, elas querem brincar, elas querem fechar a câmera para ficar com a boneca, elas querem, né? Tudo isso que a Lu falou aqui, que eu acredito que os meus alunos também fizeram. É a casinha deles, é o lugar deles brincarem, o quarto é o lugar de dormir, não é o lugar de estudar, né? Então, várias coisas estão em torno dessa aula online, mas ela não pode ser vista como um castigo, como uma ameaça. Se você não fizer isso, você vai ficar na aula online, hein? Olha lá! Isso, isso assim, gente, vocês não sabem o que isso, o fardo emocional que isso traz para a criança e para a escola. Eu acredito que a hora que nós pudermos voltar com mais do que 90% de criança na escola, o que mais a escola vai ter que fazer é esse resgate. Por quê?
tudo bem prevalecer o que é errado, porque tá parecendo isso, né? Errado é ir para a escola, errado é ter bons amigos, errado é saber dividir, ter convivência. Então, não é isso que nós temos que ensinar. E a escola é muito importante para isso. Então, por favor, as famílias que tiverem dificuldade, recorram à escola, peçam ajuda, né? Os profissionais de dentro da escola, eles têm que estar aptos para poder fazer isso. Do público ao particular, a gente se colocou sempre na situação de, se precisar de alguma coisa, liga, peça socorro. Por quê? O que menos a gente quer é que o nosso aluno deixe de gostar da gente ou deixe de gostar da escola. Ela é importante para a vida de todos nós. Né? Sem estudo, ninguém é feliz. Sem estudo, nós não teríamos aqui a capacidade de estar aqui conversando, né, como pessoas que sabem uma ouvir a outra, que somos capazes de entender as diferenças que possam estar sendo colocadas nos comentários. Então, o estudo, ele é essencial na nossa vida. E a escola, ainda por prioridade, né, embora tenham essas outras condições que hoje nós citamos aqui brevemente, a escola é o lugar de prioridade onde o aprendizado acontece. Dentro da casa de todos vocês acontece sim o aprendizado, mas é na escola que ele é formalizado e mediado, onde cada professor sabe qual etapa é hora de quê, né? Então a gente não pode tirar do meu aluno e dos seus filhos essa capacidade de gostar da escola. Não, de forma alguma, né? Pelo contrário, a gente tem que estimular, né? Sim. Porque é um lugar onde eles deverão estar. Como agora, né, Fer? Essa questão do online. Esses dias eu estava pensando, gente, eu acho que esse advento da internet, essas coisas todas aconteceram para esse momento. O que seria de nós se nós não tivéssemos agora esse recurso? Né, Fer? Então, embora muitas vezes não seja utilizado com equilíbrio, né? Muitas vezes, porque nós que somos educadoras, a gente já teve que chamar muita atenção por causa de exagero, né? Com o uso dos eletrônicos, de celular e tudo mais, né? Com a internet e tal, para aquilo que é ruim. Mas uma coisa eu sempre falei, gente, se é um bom uso, então, glória a Deus que isso apareceu. E agora, né, que aconteceu essa situação, meu Deus, como é bom ter esse recurso. Então, mostrar para os nossos filhos também que tudo, assim, depende de como você vai usar, né? Que pode ter um bom uso das coisas, né? Que nada eu odeio isso, nossa, isso não me serve, nossa, isso não presta. Mentira! Se você souber fazer um bom uso daquilo, né? Então, vai ser positivo. E o recurso tecnológico hoje foi o que salvou as nossas crianças de ficarem aí mais de um ano, né, defasados, completamente defasados, né, porque uma ou outra defasagem sempre tem, né, Fer, não é a mesma coisa mesmo que o presencial, mas não ficaram completamente defasados, também não teria como os pais se responsabilizarem por isso, por completo, porque os pais continuaram trabalhando, né, muitos pais continuaram, então não teria como arcar com isso, né? Então, Fer, eu volto aqui, né, na nossa prioridade dessa live, né, para falar como mãe e também como educadora da importância de você falar a mesma língua que a escola que você escolheu para os seus filhos, né? Porque você vai ter ali uma criança, um adolescente com mais firmeza dentro dos valores aprendidos, né? Com mais, com caráter, com valores internalizados, né? Com uma coerência de vida, o que eu ouço na minha casa, eu também ouvi dos meus mestres. É uma pena, né, que a palavra mestre não seja mais utilizada para definir professor, né? Sim. Porque falam isso, até tem um ditado, tem professor que é só professor, tem professor que é mestre.
né? Sim, De fato, sim. em todas as profissões, há pessoas mais e menos dedicadas. Não é verdade? Sim, É verdade, sim. né? Em todas as Nossa. profissões. Então, Aham. entre o professorado também. Mas o que eu Sim, vi, com a graça de Deus, convivo com professores, né? Com educadores que se desdobraram para aprender a mexer nesses recursos. Alguns já tinham essa habilidade, outros não. Até outro dia, muitos professores falam assim: eu não quero muito saber de celular, não gosto muito dessa coisa. Ah, eu não sou muito chegada em computador, só monto minhas provinhas lá e não eu tenho muita aqui. paciência. Entendeu, Fer? E de repente, quando isso se apresentou, correram atrás, né? E o trabalho duplicou, triplicou. E encararam. E fizeram isso por quê? Por causa do amor que tem pelos alunos e pela educação. Porque ninguém faz. Olha, eu sempre falei assim: ô gente, por que vocês acham que eu estou aqui? Por que vocês acham que eu escolhi ser professora? É porque eu amo o que eu faço. Porque no nosso país, ninguém fica rico nem famoso de ser professor. Então, Não, é porque a gente ama, né, Fer? E foi o que a gente viu nessa fase, os professores realmente se empenhando muito. E aqueles que não quiseram se empenhar também viram que não estava mais servindo para a educação, entendeu? Não, eu não quero aprender sim, isso aqui, então eu já entendi que eu vou ter que abrir mão, porque agora na pandemia o único recurso que tem é esse, né? Então, sim, reforçar mesmo. isso e realmente os valores, os lemas das escolas, né? O projeto político-pedagógico daquela escola seja a sua primeira preocupação no momento de escolher, né? E eu quero citar aqui um filme, Fer, não sei se você já assistiu, ele é um filme antigo, ele é de 2002. Se chama O Hum. Clube do Imperador. Você já assistiu esse filme? Não, Eu vou deixar como dica aqui da live, tá? tá bom. Esse filme, O Clube do Imperador, o ator principal é o Kevin Kline e o diretor é o Michael Hoffman. É muito interessante, sabe? Porque o professor, ele tinha o hábito de promover ali meio que uma disputa de conhecimento entre os alunos, né? Ah, E aí, de repente, ele recebe um aluno que trapaceia, né, naquele momento que ele cria ali. Também não vou ficar contando muito detalhadamente, porque eu quero que as pessoas assistam, né? Esse aluno trapaceia. E quando esse professor chama o pai para fazer uma orientação, né, em cima dessa atitude do filho, o pai fala assim: você ensina aí o que você tem para ensinar, porque o caráter do meu filho quem vai formar sou eu, né? Maravilha, mas depois de muito tempo, assim, ele trapaceia e não ganha. Depois de muito tempo já adulto, esse ex-aluno propõe um desafio para esse rapaz de quem ele havia perdido, né? Então, agora eu vou ganhar. E aí, realmente ele ganha, mas novamente trapaceando, sabe? ah, Então, realmente, esse pai que não tinha, né, um caráter bem educado, foi quem formou o caráter desse filho, né? Então, aí quando não bate. Nesse caso, não bate o valor que a escola queria trabalhar com o valor da família, né? Às vezes o sim, contrário também pode acontecer, né? sim, Você ter lógico. uma família que tem valores, né, que quer esse trabalho da ética, da moral, e não encontrar isso. Então, o importante é que realmente haja a coerência para que o trabalho seja de parceria e a relação de confiança exista, porque senão fica difícil para os dois lados, família e Sim, escola, né? sim, eu acho que o olhar com sabedoria mesmo, né? Que nós tentamos falar ao longo de todas as palavras que foram colocadas aqui. Eu acho que cada família sabe o que deseja, né? Tem convicção disso, e toda escola também tem, né? Então, isso é uma questão muito colocada na articulação da passagem da educação infantil para o ensino fundamental, né? Porque as crianças deixam de ser pouco dependentes, né? Porque dentro do infantil existe isso, né? Essa é uma condição da criança, e ele vai para uma fase onde ele vai começar a trabalhar sua autonomia, sua independência. Então, essa articulação
que nós tentamos fazer do infantil para o fundamental, ela é regada de tudo isso que você falou, né? De caráter, de compromisso, de sabedoria. Às vezes, não é sozinho que nós conseguimos fazer isso. Às vezes a gente precisa do grupo de apoio que você citou aqui. Às vezes nós precisamos de uma palavra sozinha com a diretora dessa escola, com a diretora da escola nova. Então, de verdade, eu penso que o que nós mais precisamos é avaliar qual é o mundo que a gente quer para o futuro, né? Qual é o mundo que nós queremos para os nossos alunos, porque nós estamos aqui, adultos, formados já, né, com os nossos valores dentro da gente, colocados, mas existe uma imensidão aí que vem vindo e que nós desejamos algo de bom para eles. Então, esse equilíbrio faz parte da educação, faz parte desse valor, né, desses valores tão importantes que qualquer ser humano tem direito. É isso que eu penso. Isso mesmo, Fer. Fer, você quer fazer um fechamento ou você falou tudo o que desejava? Eu adorei conversar com você, poder né, falar um pouco pro pessoal aí que nos segue, né? A respeito da educação. Eu queria agradecer pelo convite, né, Lu? Queria dizer para você que nesse período de pandemia, como eu já falei, e todos que me conhecem sabem quanto foi sofrido exatamente pelo distanciamento da escola, né? Estar na minha casa, eu não sou aqui uma profissional de homeschooling, né? Porque eu preciso da escola. A escola é o meu suporte para muitos momentos difíceis que eu já passei. Foi na escola que eu encontrei forças, né, para continuar. E nesse momento de distanciamento, as lives, elas foram essenciais, né? Então, eu virei seguidora de algumas pessoas aí para aprender mais. Eu não quis ficar seguindo Covid, quantos casos, né? Eu não queria isso. Eu queria coisa que me trouxesse algo a mais, né? E seguindo você aí, eu tenho aprendido muito também com esses bate-papos que você tem feito. Coloco aqui o meu desejo de que você coloque isso como um trabalho, como um bem comum que você possa dividir com mais pessoas, tá? Então, agradeço o convite, é um prazer enorme. Eu penso que a gente tem que estar sempre aberto a aprender e aprender muito mais. E nessas conversas informais, e que viram formais, né? Porque a gente se prepara, a gente não vem aqui para falar de qualquer coisa, né? A gente se prepara para dividir com as pessoas que gostam da gente, que querem ouvir, que estão dispostas a aprender aquilo que a gente tem de melhor. E hoje aqui o que a gente tem de melhor, eu acho que é o nosso amor pela educação, né? Eu penso que ele é o valor mais significativo que se possa ter, o amor. E eu deixo aqui para as pessoas que estão aqui, né, para os meus ex-alunos aí, olha, para vocês todos que estão se manifestando aí, um monte de beijo, você sempre a tia Fer de vocês, tá bom? E para você, Lu, para você, para as pessoas que te seguem e que te olham, eu deixo de mensagem essa frasezinha tão importante, além da colocada lá no muro da escola, né, que para que a educação se torne efetiva, ela tem que ser essencialmente afetiva. Eu deixo para vocês também que só se vê bem com o coração. O essencial é invisível aos nossos olhos. Então, que nós possamos ter na educação esses olhos amorosos e afetivos para conduzir o futuro para um caminho muito melhor. Isso aí, Fer. Olha aí, várias declarações para você, viu, amiga? Muito obrigada também, Fer, por você ter, né, aceitado esse convite para falar.
uma profissional, além de experiente, né, realmente uma pessoa muito amorosa. A gente percebe que você tem muito amor em tudo que você faz, né, extremamente dedicada. E por isso que você plantou tantas sementes maravilhosas, né, que deram frutos também, que fazem assim jus ao espaço que ocupam nesse plano aqui, né, que a gente tem que honrar, né, esse dom que a gente recebeu da vida e fazer valer o espaço que a gente ocupa aqui na Terra, né? sim, Sempre sim. tentando aí melhorar para conquistar algo maior, tá? Então, eu também gostaria de agradecer os seus seguidores, né, que entraram aqui na live, tá bom? Os meus seguidores também, tá, gente? E quem ainda não conhece, eu tenho tentado aos pouquinhos, né, Fer? Há pouco tempo entrei aí no Instagram e tenho feito alguns posts de orientação, tá? De acordo com a minha experiência, com a minha vivência de mãe de 4 filhos também, né? E de formadora de casais. Então, as pessoas que tiverem interesse, né, nesse assunto, né, que possam também lá dar uma espiadinha no meu perfil. Te agradeço, Fer, essa live vai ficar salva lá no meu perfil, então, de repente, se alguns dizem, ai, Fer, eu queria tanto ter visto, mas não pude, né, o horário não era legal, então, fala lá para entrar no meu perfil que vai estar gravada, tá bom? Lu, também te amo. A Lu, ela participa todas as minhas lives, gente. Sigam a Lúcia, que vale a pena, gente, vale a pena. A live de ser mãe lá, nossa, sensacional. Eu que nem sou mãe, né, mas assim, às vezes me considero, me sentir acariciada com aquela live. Da maternidade real, né, Fer? É isso, volta, se reforça o que a gente disse lá, né? Que a gente precisa de uma rede de apoio, precisamos nos ajudar, porque não é fácil, né? Não é fácil ser mãe, não é fácil ser esposa, né? Então, e também não é fácil ser marido, sabe? Então, assim, tudo é um caminho para a gente se tornar alguém melhor, né? A maternidade, a nossa profissão, no nosso cotidiano a gente vai melhorando e vai se santificando, né? Que é isso que a gente busca, tá bom? Isso. Então, muito obrigada mais uma vez, minha linda. Obrigada a todo mundo que nos acompanhou. Tá joia, gente? Beijão para vocês. Bom descanso. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, Lu.